boa noite, queridos. Você que está conectado no nosso canal, eu quero saudar cada um de vocês com a graça e paz do Senhor Jesus e aumentar a expectativa do seu coração. Quem sabe não é hoje que Deus vai liberar a palavra que você tem perseguido durante tanto tempo. Quem sabe não é hoje que Deus vai tocar o seu coração de maneira definitiva. Quem sabe, querido, não é hoje que você vai ser batizado no Espírito Santo aí na sua casa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você tem ainda alguns segundos para espalhar esse link. E sabe de uma coisa? Deus costuma honrar todo aquele que semeia. Deus costuma honrar todo aquele que semeia. Às vezes você vai semear um link na vida de alguém, Deus derrama algo na sua vida por conta disso. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para essa noite. Diversos momentos em que o Senhor Deus me deu a graça de ministrar em alguns lugares, em algumas igrejas. E normalmente quando você vai para uma outra comunidade, você tem ali 40, 50 minutos muito rápidos para ministrar algo. E as pessoas ficam na expectativa de algo impactante, algo muito forte. E sim, Deus ele é impactante, Deus é muito forte. Mas é interessante como muitos daqueles minutos são investidos em conhecimento, em estruturar uma base. Porque ouça uma coisa, queridos, se Deus libera uma grande chuva e a terra não tem estrutura para absorver essa chuva, o que é que acontece? O que acontece com lugares onde existem enchentes? A chuva vem, mas o lugar não tem estrutura para suportar aquela chuva, não tem a quantidade de bueiro suficiente. A parte artificial, a parte construída pelo homem não foi feita para absorver aquela quantidade de chuva. E aí vem enchentes, avalanches, vem deslizamento de terra, um monte de desastre. Porque aquilo que foi derramado não encontrou estrutura para receber. Então muitas vezes, a palavra, o anúncio do evangelho, a pregação da palavra, trata-se de estruturar o seu coração para você receber algo que já foi preparado por Deus para você. E eu creio que Deus tem algo para você nesse momento. Se você está de posse da sua Bíblia, seja ela Bíblia de papel ou de algum modo digital, abre comigo lá em Joel, capítulo de número 2, no versículo 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Quero agradecer a Deus pela oração já feita pelo pastor Paulo e compartilhar juntamente com ele tudo aquilo que ele falou aqui, queridos. Nosso coração está cheio de esperança por um novo tempo que virá. E eu tenho algo para te dizer e venha calhar com a mensagem desse momento, que não tem como a gente viver os próximos dias sem um grande derramado do Espírito. Você não vai ter condição de viver os próximos dias sem estar estruturado, guardado, alinhado pelo Espírito. Sabe, nós precisamos muito nos próximos dias de um discernimento de espírito. A quantidade de coisas importantes e impactantes que tem acontecido no mundo, se você parar para ler tudo o que há de importante no mundo em um dia, você não aguenta ler tudo. A sua mente não aguenta absorver tudo, porque tem muita coisa, tem uma avalanche chegando por aí. E o Senhor Deus quer te preparar para você viver esses dias. Eu tenho certeza que vai ser liberado aqui nessa noite é algo da parte de Deus para você. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, em algumas versões vai estar escrito, e depois dessas coisas, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Queridos, nós estamos numa série que foi denominada Profetas para os Nossos Dias. E já falamos de diversos profetas do Antigo Testamento, figuras proféticas na palavra de Deus, que são atuais para os nossos dias. Joel, ele é muito interessante porque
Joel ele é considerado um profeta menor. Você começa a estudar a classificação dos livros bíblicos, tem uma classificação chamada profetas menores, e Joel está entre esses profetas. E para alguns isso pode soar como se Joel fosse um profeta de menor importância, ou como se sua profecia tivesse menor importância. Já quero de cara tirar esse equívoco do seu coração e trazer ensinamento para você, porque a expressão profeta menor diz respeito à produção literária de Joel. Joel, juntamente com alguns outros profetas, ele tem uma produção literária menor do que outros profetas considerados maiores. Por exemplo, a produção literária de Isaías, a produção literária de Jeremias é muito maior do que a de outros profetas, dentre eles Joel. Tanto que o livro de Joel, ele é classificado em apenas 3 capítulos, é um livro bem curtinho. Se você quiser, em 30 minutos, 40 minutos, você já fecha o livro de Joel rapidinho na sua casa. Já dá para ler e começar a estudar ele. Mas, embora Joel seja um profeta de produção literária menor, isso não traz menor importância para a sua mensagem. Pelo contrário, Joel ele é muito preciso, ele é muito conciso. Alguns teólogos vão classificar Joel de o João Batista do Velho Testamento. E é interessante porque a mensagem de João Batista se resumia em preparar o caminho do Senhor. Ele era a voz do que clamava do deserto. A Bíblia diz que a pregação de João Batista se resumia basicamente na seguinte chamada: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Se nós olharmos toda a produção literária de Joel, nós vemos que Joel é alguém que está clamando por arrependimento, porque vem aí o grande e terrível dia do Senhor. E embora este livro tenha sido produzido há milênios atrás, há muito e muito tempo atrás, ao me deparar com as palavras descritas no livro de Joel, nós podemos perceber a atualidade dessa profecia. Nós podemos perceber que ela permanece mais atual do que as notícias que estarão na Globo.com amanhã. Ela está mais atual do que os alertas de SMS, de sites, de rede social, que você receberá inclusive na semana que vem. As palavras proféticas de Joel, elas são atemporais, e nós estamos vivendo aquilo que eu posso denominar de o auge do tempo ao qual Joel profetizou. Joel, ao mesmo tempo, ele profetiza para o povo daquela época, mas a sua mensagem se estende até os últimos dias. Não é demais lembrar, eu já repeti isso aqui 1 milhão de vezes, mas sei que sempre tem pessoas novas chegando. Quando a Bíblia fala em últimos dias, não significa que a Bíblia está falando do ano 2000 para cá. A expressão últimos dias, segundo a teologia, ela é inaugurada na ascensão de Cristo. A partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, a partir daquele momento, nós começamos a viver a era dos últimos dias. Tiago, se começamos a viver a era dos últimos dias há 2000 anos atrás, em que era nós estamos agora? Nós estamos agora, querido, nos acréscimos do segundo tempo. A gente está no fim do fim. A gente está nos últimos dos últimos dias. Nós já estamos vivendo aquilo que eu considero o princípio das dores. E o livro de Joel, particularmente os versículos que nós acabamos de ler, eles costumam ser muito utilizados para a ministração de avivamento, para a ministração de derramamento do Espírito Santo. E eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Eu sei que Deus vai derramar porção sobre você nesse momento. Eu sei que Deus vai derramar graça sobre sua vida ao final dessa pregação. Mas nós precisamos entender a completude da mensagem. Se nós pararmos para estudar a construção do escrito bíblico, a gente percebe que a Bíblia ela só foi dividida em capítulos e versículos muito tempo depois, para facilitar a leitura das pessoas que tivessem acesso a estes escritos, a este documento. Mas quando Joel escreveu, não foi ele que dividiu em capítulo 1, 2 e 3. Não foi ele que dividiu em Joel 2, 28, 29. Não foi ele, isso foi depois. Essa é uma carta completa inteira. E a grande chave é que muitas pessoas se atentam e buscam corretamente a promessa que está escrita em Joel 2, 28, que fala de um derramar do Espírito sobre toda a carne. É interessante que nesse versículo diz que os filhos e as filhas profetizarão, que os velhos sonharão, que os jovens terão visões. Fala de um mover geracional que vai atingir muitas pessoas. Ao decorrer do escrito, a Bíblia diz que até os servos e as servas serão cheias do Espírito.
Isso fala de um derramar que não vai atingir apenas a casta sacerdotal. O que eu quero te dizer é que o derramar do Espírito, ele não está disponível apenas a alguém que tem um título de pastor, que tem um título de bispo, de apóstolo, a alguém que canta bem na igreja, que tem oportunidade num culto online. Não, a palavra de Deus, através desses escritos, ela me garante e ela me deixa aberta a possibilidade que todo aquele que tiver fome e sede de Deus, será sim saciado por Ele. Então, se você deseja ter o Espírito Santo, se você deseja ser avivado no seu coração, se você deseja carregar os dons do Espírito, se você deseja frutificar no Espírito, não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, é possível que você seja tocado pelo Senhor. Mas o versículo 28 começa dizendo: e depois dessas coisas. Nós estamos aqui numa sequência de fatos. E por que muitas pessoas clamam por um avivamento que parece não chegar nunca? Existe um livro, eu não me lembro agora o nome do autor, fugiu a memória, mas o livro é muito conhecido e o autor também é muito conhecido. O título do livro diz assim: Por que tarda o pleno avivamento? Tem alguém que lembra aqui o título o autor? O autor? Procura para mim aí, Jô. Fala aí, bota no link aí, nos comentários. Mas apesar de eu ter esquecido o nome do autor, esse livro ele é muito interessante. E a pergunta desse livro, do título desse livro, vem a calhar: por que tarda o pleno avivamento? Por que nós fazemos tantas conferências, tantos eventos? Por que nós clamamos tanto por um avivamento que parece nunca vir? E esses dias eu estava escrevendo algumas coisas nas minhas redes sociais, e eu falei algo, eu vou resumir aqui, algo parecido com isso. Eu disse: olha, não espere um avivamento coletivo para você viver um avivamento individual. Sim, eu creio que nós ainda precisamos viver um nível de avivamento que diminua a quantidade de divórcios na nossa sociedade, que diminua o índice de criminalidade na nossa sociedade, que diminua a desigualdade social no lugar em que nós vivemos. Eu creio profundamente nisso. Mas, meu irmão, se você esperar um mundo perfeito existir para você ser avivado por Deus, talvez você morra e nunca experimente um avivamento. Mesmo que o mundo esteja vivendo uma profunda crise, eu venho aqui te garantir, como profeta de Deus, que é possível você estar avivado pelo Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai garantir isso nas escrituras lá no Novo Testamento. Ele diz: eu sei ter muito e sei ter pouco, sei viver na bonança, sei viver na perseguição, não importa a condição que eu viva, eu aprendi a viver com Deus. Eu quero te dizer que é possível você estar na plenitude de Deus, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Mas quando o profeta Joel diz: e depois dessas coisas, ele traz um alerta geracional para o povo de Israel. E a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz que nós somos o Israel de Deus. Então essa palavra é para você. Embora você não tenha uma cidadania israelense, embora talvez você não seja filho de mãe judia, mas espiritualmente você está debaixo de uma aliança abraâmica pelo sangue de Jesus, e você é o Israel espiritual de Deus. E mesmo que o livro de Joel seja tão exaltado como um livro que fala do derramar do Espírito Santo, se você for ler o livro de Joel do início, você perceberá que esse livro inicialmente começa falando do juízo de Deus. E na verdade, grande parte do livro fala do juízo de Deus. Está lá o capítulo 1 e parte do capítulo 2, e Deus começa a usar o profeta para dizer: olha, vocês pecaram, e por causa disso eu vou me voltar contra vocês, e por causa disso eu vou destruir vocês, e por causa disso eu vou mandar o gafanhoto, e por causa disso eu vou mandar exércitos, e por causa disso eu vou mandar o inimigo. E Deus começa a emitir diversas sentenças, e sentenças, e sentenças, e sentenças. Mas de repente Deus começa a mudar o tom, e começa a abrir uma janela de arrependimento. E eu gostaria de falar algo, de te ensinar algo que ficasse guardado para sempre no seu coração. Todas as vezes que Deus emite um juízo sobre o seu povo, todas as vezes que Deus anuncia um juízo sobre o seu povo, logo em seguida Deus está abrindo uma janela de arrependimento para o seu povo. Porque quando Deus derrama um juízo, o prazer dele não é destruir, o prazer dele é trazer o seu povo de volta para os seus pés.
Eu quero te dar um exemplo para você visualizar isso com muita clareza no seu coração. Imagina que um pai, ele tem um filho pequeno, e criança gosta muito de tatear, né? Ela começa engateando, mas mesmo depois que ela começa a andar, ela continua tateando muito, ela vai descobrindo o mundo através do tato. E aí os pais têm que ter muito cuidado em relação à tomada elétrica, porque senão a criança brincando lá, ela coloca o dedo na tomada e algo muito sério pode acontecer. Imagine a seguinte situação hipotética comigo. Essa criança, ela está brincando em casa, e de repente ela vai chegando perto da tomada, e o pai fala assim: filho, não coloque o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque muito forte. Se você colocar o dedo na tomada, vai acontecer algo muito ruim com você. Se você colocar o dedo na tomada, você pode sofrer isso. E aí o filho continua andando em direção à tomada, o pai aperta o tom, o pai diz: filho, não coloque o dedo na tomada. E de repente o pai agora não está apenas alertando o filho, ele está brigando com o filho. Ele está dizendo: se você colocar o dedo na tomada, você vai ficar de castigo. Na verdade, queridos, o desejo do pai não é castigar o filho por ele colocar o dedo na tomada. O desejo do pai é alinhar o coração do filho para que o filho obedeça e seja livre do juízo. Eu não sei se você está entendendo aqui, meu amado, mas todas as vezes que Deus emite um anúncio de juízo, ao mesmo tempo Ele traz uma janela de arrependimento, porque o prazer de Deus não é destruir o seu povo, pelo contrário, é trazer o seu povo de volta para Ele. Às vezes quando nós olhamos para o mundo, parece que Deus apertou o cerco, parece que Deus aumentou o tom. Nós olhamos para o Evangelho de Mateus, lá no princípio das dores, e parece que nós estamos vivendo tudo aquilo, e a gente se pergunta: Deus, você não vai fazer nada? Mas Deus na verdade usa todas essas situações para despertar um verdadeiro arrependimento no seu povo. Muitas vezes, queridos, você precisa entender e discernir as situações da vida que você vive, porque muitas situações difíceis, elas vêm para sinalizar algo que precisa ser consertado no seu coração. Muitas situações que nós vivemos em nossa vida, elas vêm para sinalizar algo que precisa ser consertado em nosso coração. Mas Joel continua profetizando, e ele fala de juízo. Daqui a pouco ele começa a falar de arrependimento. Primeiro, ele anuncia um juízo. Segundo, ele chama para um arrependimento. Terceiro, ele começa a sinalizar como esse arrependimento precisa ser feito. Deus é muito pedagógico. Deus não apenas diz o que precisa ser feito, mas Ele diz como essa coisa pode e tem que ser feita. Nós estamos, como anunciou o pastor Paulo nos avisos, toda terça-feira aqui no canal, às 21 horas, fazendo um discipulado bíblico. E eu me recordo que há 2 semanas atrás, nós estávamos ensinando sobre jejum. Essa semana passada, nós estávamos ensinando sobre oração. Terça-feira que vem nós vamos continuar sobre oração. E oração e jejum são palavras muito comuns para o vocabulário cristão. São palavras muito comuns para a vida cotidiana cristã. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que ficaram gratas em Deus pelos esclarecimentos que foram dados ali. Porque muitos de nós sabemos o que temos que fazer, mas não sabemos como fazer. E nem sempre o simples é fácil, se você não me entender. Por exemplo, o Bayern de Munique parece que hoje é o time mais forte do mundo, né? Pelo que parece, ganhou do PSG, campeão da Champions League. Vamos colocar que o Bayern de Munique é o time mais forte do mundo. Tiago, como é que a gente faz para ganhar do Bayern de Munique? Muito simples, faça mais gol que ele. É simples. Mas é fácil? Não é fácil, porque do outro lado tem um time muito treinado. Você precisa diferenciar o simples do fácil. O Evangelho ele é simples, mas nem sempre é fácil, porque o Evangelho é profundamente desafiador. E sabe qual é o maior inimigo do Evangelho? Talvez você aí automaticamente no seu pensamento afirmou Lúcifer, Satanás, o reino das trevas. Não, querido. O maior inimigo do Evangelho é você mesmo.
Sabe, nós costumamos falar de Deus e exaltar o caráter amoroso de Deus. Isso é bom, mas é interessante Joel gastar muito do seu livro falando da ira de Deus, porque de fato a ira de Deus é o centro da mensagem do Evangelho. A ira de Deus é o centro da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É o anúncio de que nós ficamos separados de Deus por conta da nossa conduta, de que nós ofendemos a Deus por conta do nosso pecado, e a Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Querido, eu posso te garantir que Deus é loucamente apaixonado por você, como diz a canção de Hillsong, mas ainda assim Deus é mais apaixonado ainda pela sua glória, pela sua santidade. Então algo precisa ser reparado. A mensagem da ira de Deus está no centro do Evangelho, mas esse não é o Evangelho completo. A completude do Evangelho está no fato de que Jesus, Ele leva sobre si a ira de Deus, para que a graça do Senhor pudesse nos alcançar. Eu tenho um amigo que estava conversando comigo, e ele dizia, olha, ele não conseguia entender a questão assim, mas por que Jesus morreu por nós? Porque na mente dele ele calculava, né? Jesus não pecou, porque Jesus morreu, e eu que pequei, não morri. E aí eu mostrava para ele o seguinte: imagine, vamos ver aquela coisa, né? Bem, sabe quando você fala assim? Melhor que isso, só desenhando. Então eu desenhei na mente dele. Imagine que tem Deus lá no céu, que está irado com você. E aí Deus está com um raio na mão. Quem já viu um quadrinho desse? Uma história infantil dessa? Deus está com um raio na mão assim, irado. E Ele vai lançar sobre você. Ele lança sobre você. E de repente Jesus entra na sua frente como um herói, para receber aquela ira que você merecia. E Jesus, quando essa ira de Deus, ela perpassa sobre Jesus, está comigo aqui nessa imagem mental? A ira de Deus, o raio de Deus, quando ele perpassa sobre Jesus, imagine agora que Jesus, ele é um filtro. Então quando esse raio de ira, ele perpassa sobre Jesus, lembre que Deus, ele nunca deixa de ser quem ele é. Então em tudo que Deus faz, Deus é 100% amor. Quando Deus lança alguém no inferno, Deus está sendo 100% amoroso. Deus está sendo 100% justo. Deus está sendo 100% quem Ele é o tempo inteiro. Então mesmo na ira de Deus, essa ira de Deus é encarregada de amor. Então essa ira, quando passa por Jesus, ela é filtrada e vem para nós o amor gracioso do Senhor. Portanto, nós que merecíamos a ira de Deus, somos tocados por esse amor profundo, e este é o centro da mensagem do Evangelho. Joel está dizendo: vocês merecem morrer, vocês merecem ser atingidos por pragas, vocês merecem ser atingidos pelos exércitos inimigos, porque vocês se afastaram do Senhor, mas voltem-se para o Senhor, porque toda vez que Deus derrama sua ira, Ele também abre uma janela de arrependimento. Tem algo sobre a dor que você precisa entender, querido. A dor te protege. A dor te protege. Porque quando você toma uma pancada no corpo, aquela parte do corpo ela incha. Porque o seu corpo está sinalizando que nada pode tocar aquela parte ali. Então às vezes passa um vento e você sente dor na parte inchada do seu corpo. Seu corpo está sinalizando: não toca nisso aqui, pelo amor de Deus. Se não tivesse aquele inchaço, talvez você não tivesse atenção suficiente, você continuasse agindo como se nada tivesse acontecido. A dor, ela vem para te sinalizar e para te proteger. E veja, nós ainda não entramos no derramar do Espírito, nós ainda estamos aqui no e depois dessas coisas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo aqui, você quer um derramar do Espírito na sua vida. E eu quero ser profeta do Senhor para você. Nós vamos orar por você nessa noite. Você vai receber mais de Deus nessa noite. Mas você precisa entender e solidificar a tua estrutura para você viver os próximos dias. Meu irmão, os próximos dias não serão para crentes de domingo à noite. Embora você esteja ouvindo essa pregação domingo à noite. Os próximos dias não serão para crentes de hashtag em rede social.
Os próximos dias não serão para crentes modinha. Os próximos dias são level hard. Não vai ter Nutella que fique firme nos próximos dias. Você vai precisar mergulhar profundamente. Vai chegar a hora, como dizem os narradores esportivos, em que serão separados os meninos dos homens. Vai chegar a hora da onça beber água. Meu amigo, se o profeta Joel fosse baiano, ele teria escrito: vai chegar uma hora aí que o bicho vai pegar. Portanto, você precisa se alinhar. Deixa eu te dizer agora, como um nordestino que comemorou essa semana, o dia do nordestino em 8 de outubro, se aveste não. Deus tem uma palavra para você. E em Joel capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ei, eu sinto a presença do Senhor aqui, aleluia. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e pode se arrepender do mal. Queridos, essa palavra se arrepender, eu quero passar por isso aqui, quero abrir um parênteses para não ficar algo mal explicado para vocês. Você vai dizer: Tiago, Deus se arrepende? Esse arrepender aqui não é no sentido de Deus ter se equivocado, é no sentido de Deus mudar de mente. Deus disse assim: eu vou fazer, agora não vou fazer mais. Então, no sentido original da palavra, não é que Deus falou: meu Deus, me equivoquei. Não é isso. É que Ele ia fazer algo e não vai fazer mais. Fecha parênteses. Mas é interessante que esse rasgar os corações e não as vestes traz um simbolismo que é muito preciso para os nossos dias. Deixa eu te explicar isso aqui. O rasgar as vestes, ele está associado a uma ritualística judaica. O judeu, ele tinha o costume de rasgar as vestes, seja para luto, seja para humilhação, e muitas vezes para o nível de consagração a Deus. Eles rasgavam suas vestes, colocavam um pano de saco e cinza, em forma de humilhação a Deus. Mas Deus está dizendo agora: olha, eu não quero que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Nós vivemos num país que é majoritariamente cristão, um país que é culturalmente cristão, um país onde um ateu, se ele tomar um susto, ele diz: Deus é mais. Um país onde um ateu tomar um susto, ele diz: está repreendido. Até ateu fala isso aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele é culturalmente cristão. Nós somos acostumados a, quando algo dá errado para nós, a gente corre para a igreja. O camarada, ele está com a vida toda bagunçada, totalmente atribulada, deu um problema no casamento, corre para a igreja. O cara está com a vida toda desestruturada, deu um problema no trabalho, um problema financeiro, ele corre para a igreja. Eu já vi muito isso. O cara está no mundo das drogas, no mundo do crime, mas ele chega para a mãe, para a tia, para a avó e fala: coloca meu nome lá no círculo de oração. Ele sabe para onde correr. Nós, culturalmente, nós corremos para a igreja. Nós sabemos rasgar as nossas vestes. E quando nós estamos quebrantados pela situação da vida, nós chegamos na igreja, nós choramos, e nós nos emocionamos, e nós fazemos promessas a Deus, mas no fundo, o nosso coração continua endurecido. E Deus, Ele vai além do que os olhos do homem podem ver. Você pode olhar para alguém e ver se alguém chorando, se quebrantando, se ajoelhando, manifestando uma adoração corporal, mas Deus sabe se o coração da pessoa está sendo entregue ali. E lá do alto Deus está dizendo: eu não preciso que vocês rasguem as suas vestes, eu preciso do seu coração. Rasguem o seu coração diante de mim. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Uma roupa rasgada, querido, você compra outra, mas rasga teu coração para ver se você continua sobrevivendo. Se alguém pegar essa camisa minha aqui, puxar e rasgar, eu compro outra amanhã. Alguém oferta na minha vida, não vou morrer por causa disso não. Isso é o mínimo. Eu já rasguei tantas roupas na minha vida. A gente vai crescendo e vai perdendo roupa, porque a gente vai desenvolvendo e a roupa, o tamanho não dá mais. Você arranja outra roupa.
Mas rasga teu coração para ver. Você fica entre a vida e a morte, provavelmente você morre. Você precisa entender, querido, que o altar de Deus é um lugar de morte. É um lugar onde você diz: eu reconheço que as minhas tentativas deram errado. Eu estou morrendo para mim, estou entregando tudo nas mãos de Deus. Não adianta você apenas se emocionar com uma sinalização de Deus e não ter de fato uma entrega ao Senhor. Então Joel, ele chama o povo ao arrependimento. E deixa eu te ensinar algo sobre arrependimento. Arrependimento tem gosto de morte. Por que arrependimento tem gosto de morte? Eu já me arrependi, eu sei que arrependimento tem gosto de morte. Sabe o que é que o arrependimento genuíno ele faz com você? Ele diz assim, ó: se eu pudesse, eu daria a minha vida para voltar e não fazer o que eu fiz, ou fazer o que eu não fiz. Arrependimento é isso. Eu daria a minha vida para voltar atrás e consertar as coisas. Aí você está arrependido. Porque tem gente que tem só o remorso. Ele está chateado pelas consequências do pecado, mas não por causa do pecado. Mas o arrependimento sincero, você vai: Deus, tem uma máquina do tempo aí para voltar atrás? E Deus vai dizer: não tem máquina do tempo. E aí você diz: bom, já que não tem uma máquina do tempo para eu voltar atrás e deixar de fazer o que eu fiz, ou fazer o que eu não fiz, já que não tem uma máquina do tempo para mudar o passado, então o mínimo que eu posso fazer agora é viver sem nunca mais repetir o erro. É por isso que quem é arrependido de verdade, ele não volta a cair no pecado. É por isso que o arrependimento de Deus, ele te posiciona para você dar um fruto de arrependimento. Porque você, querido, quando o Espírito Santo de Deus te toca, a primeira coisa que você tem é uma convicção de pecado. É uma convicção de que você está vivendo uma vida errônea. Porque o Espírito Santo, ele vai além do que qualquer pessoa possa ir. O Espírito Santo, ele vai além do que qualquer canção possa ir. O Espírito Santo, ele vai além do que qualquer situação pode ir em você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela toca o intangível. Quando o Espírito Santo toca em você, algo muda dentro de você tão profundamente que você não consegue explicar em palavras. Isso é uma convicção de arrependimento. E aí eu te pergunto, o que é que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Primeiro vem um arrependimento, depois vem a fé. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque no momento em que você se arrepende, você agora tem uma janela. Lembra que eu falei que o centro da mensagem do Evangelho é a ira de Deus? Porque o Evangelho vem primeiramente para você e diz assim, ó: você está condenado. Depois ele te apresenta uma solução para a sua condenação. Então, ao perceber que você está condenado, você é tomado por um espírito de arrependimento. Ao perceber que você está condenado, quando o Espírito Santo começa a falar ao seu coração, meu irmão, eu não preciso argumentar muito para você saber que você precisa parar de trair a sua esposa. Eu não preciso argumentar muito para você perceber que você precisa parar de fazer o que está fazendo. Eu não preciso argumentar muito para você perceber que precisa voltar aos caminhos do Senhor. Porque o máximo que eu posso te dar é uma palavra, tocar os seus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus vai lá no profundo, no oculto, te toca, Ele transforma, Ele mexe em você, Ele te convence do pecado, Ele te mostra, você está convencido ao ponto de ter um comichão tão forte, você está dizendo: tá bom, Tiago, eu já entendi, eu estou errado, mas me apresenta uma saída. Aí agora o Evangelho diz: tem uma saída para você. Se você crer, querido, tem uma janela de arrependimento sobre você. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltem para o Senhor teu Deus. Olha, o profeta Joel começa a descrever o caráter de Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em amor, Ele se arrepende do mal. Eu cheguei hoje em casa, eu estava ministrando louvor aqui de manhã, né? E aí cheguei em casa, e essa semana faltou internet lá em casa, deu um problema no cabeamento. Eu fiquei 2-3 dias sem trabalhar. Eu trabalho 100% home office, 100% online. Então assim, faltou internet, eu não tenho como trabalhar. E acumulou muita coisa.
E eu na correria da semana para tentar compensar as coisas acumuladas. Ontem, sábado, correria também, meu final de semana. Hoje, a minha ideia era fazer uma correria entre o culto da manhã e o culto da noite. E também amanhã no feriado. Mas eu chego em casa, o que aconteceu? Cheguei lá sem internet. Aí o rapaz sem internet. E deu o mesmo problema que tinha dado essa semana. Uma situação lá que, enfim, o diagnóstico deu um problema no cabo. O cabo partiu. Aí tá, eu cheguei em casa, rapaz, a mesa da sala, a mesa toda bagunçada, pano virado e não sei o que, o roteador no chão. Eu falei, pelo amor de Deus, invadiram a casa aqui, não é possível. Aí eu chego lá e chamo minha gatinha, né, filhotinha, 10 meses, o nome dela é Sofia. Eu chamo ela de todo nome, menos Sofia. Aí eu chego lá, nega, nega. E quando eu falo nega, ela aparece. Eu já chamei 2 vezes, não apareceu. Nega. Eu estou passando a vergonha aqui, né? O negócio está complicado aqui. Misericórdia. Me intercede por mim, irmão. E eu lá, aí já 3 vezes não apareceu. Sofia, e nada. Aí demorou de aparecer. Aí eu fui conectar a internet. Mandei um monte de mensagem para começar a responder todo mundo. E, né, sabe quando você responde a mensagem não chega? Fica lá o reloginho. Um negócio estranho, deu problema no Wi-Fi. Aí eu fui lá ver o problema. Quando eu vejo o cabeamento da fibra, irmão, todo mordido. A gata mordeu tudo lá, bloqueou tudo. A gata travou tudo, acabou com a minha internet. Aí eu olhei assim, rapaz, não é possível, cara. 3 dias essa semana sem trabalhar. Hoje é domingo, não tem técnico de... Liguei para o provedor de internet, é domingo, não atende, amanhã é feriado. E aí apareceu ela com aquela carinha de gato, né? Gato tem aquela cara, que eles, né? É um dom de Deus aqui. Aí olha assim de canto e tal, e eu furioso. Mas eu olhava assim, eu falei, não faz nem sentido eu punir ela agora de algum modo, porque ela não vai associar a punição ao ato. O interessante é você chamar a atenção quando o animal faz, né? Não vai entender nada. E aí, rapaz, eu olhando assim, e Deus começou a ministrar comigo. Falou, Tiago, quantas coisas você faz de errado e você está prejudicando sua própria vida, prejudicando os propósitos que eu tenho para você, prejudicando o plano que eu tenho para você. E eu poderia te destruir, eu poderia acabar com você. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Mas da mesma forma que você tem um olhar de misericórdia pelo seu animalzinho ali, eu também tenho um olhar de misericórdia sobre você. Você sabe que no seu coração você tem razão de chamar a atenção do seu animalzinho. Eu vou ficar prejudicado profissionalmente. Eu corro o risco até de perder, enfim, serviços para fazer. Mas vai fazer o que, querido? Sabe? Porque o meu nível de entendimento é muito maior do que um animalzinho irracional. O nível de entendimento de Deus, ele é muito maior. Isso aqui não é um bypass para você pecar. Isso aqui não é um passaporte para você pecar. Mas o que eu quero te dizer é que não importa a maior besteira que você tenha feito, querido, Deus está abrindo uma janela de arrependimento para você hoje. Você não faz ideia da quantidade de juízo que Deus emite no livro de Joel, mas aí depois ele diz, se vocês se arrependerem, se vocês rasgarem os seus corações. Mas lembra, não é apenas saber o que fazer, mas também um como fazer. E aqui eu passo para a parte final da nossa palavra. O profeta Joel vai estar dizendo assim, verso 14, quem sabe se ele não se voltará e deixará sobre si uma bênção com oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15, tocai a trombeta em Sião. Tem algo para ser ensinado aqui. Lembra que eu falei que o maior inimigo do evangelho não é o reino das trevas, mas é a sua própria carnalidade? Trombeta, querido, sinaliza um perigo. As trombetas eram tocadas normalmente para sinalizar um perigo. Sabe quando a polícia entra numa favela que o comando, só 3, 4 bombas, lá tem algum sinal que todo mundo fica esperando, a polícia entrou e tal, porque tem perigo ali. Hoje as guerras estão muito mais modernas, um país joga bomba lá de outro território. Mas naquela época, um exército ia se aproximando de uma cidade, de um local, de algo fortalecido. As trombetas tocavam no muro, sinalizando que as pessoas precisavam se preparar. Tem um perigo iminente aí, é um perigo de destruição. Mas essas trombetas estavam sendo tocadas para dentro, porque o perigo vem de dentro. O maior inimigo do avivamento é você.
maior inimigo. Por que tarda o pleno avivamento? Porque o inferno está se levantando, porque o diabo, porque isso e aquilo. Não, irmão. É porque você está demorando a se posicionar. A trombeta toca em Sião, não toca lá na terra do inimigo. Deus está falando com você nessa noite. E a Bíblia continua dizendo, o profeta Joel: tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Olha só, ajuntai os anciãos, velhos, congregai os filhinhos, os que são amamentados, crianças, todo mundo. O alinhamento é para todo mundo. Deus está chamando todo mundo. Quando Jesus voltar, o mundo estará um caos, mas a noiva estará adornada, ataviada, preparada para receber o noivo Jesus. O caos do mundo é uma coisa, querido, mas a igreja vai estar limpa, purificada. E ele continua dizendo: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Observe, quando naquela época um casal se casava, eles tinham um ano dispensados do trabalho para aproveitar as delícias das suas núpcias. A lua de mel naquela época durava um ano, meu querido, e era uma lei oficial, era algo cultural, algo enraizado. Mas quando o profeta Joel vem dizendo assim: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, ele está dizendo: até você que é recém-casado, que está nesse um ano sem trabalhar, sem responsabilidade, até você precisa voltar e se consagrar. O profeta Joel está dizendo que nesses dias a prioridade é a palavra de Deus. Ah, mas eu não busco a Deus por falta de tempo, por falta de estrutura, por falta de lugar. A prioridade é a palavra de Deus. Dê um jeito no seu trabalho, dê um jeito no seu horário, dê um jeito na sua vida, porque Deus não te chamou para você se matar para pagar um boleto a cada 30 dias, por causa de R$1.500, R$2.000, R$3.000, para lançar a eternidade da sua alma no inferno. Não foi para isso que Deus te criou. Priorize a chamada de Deus para esses últimos dias. Existe um alerta no mundo espiritual sendo entoado. Ouça a palavra profética de Joel. Eu disse que ela era atual, e ela é atual, e ela continua dizendo: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor. Deus está com saudade das lágrimas do seu povo. A gente precisa voltar a chorar, queridos. A gente precisa voltar a chorar. Porque muitas vezes é a sua lágrima que vai traduzir aquilo que o seu coração não encontra palavras. Precisa voltar a chorar. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não consigo orar mais de 15 minutos, mais de 30 minutos. Porque na verdade você quer falar 15 minutos, você quer falar 30 minutos, você quer falar 1 hora. Aí você ora pelo seu pai, sua mãe, por Salvador, pela igreja. Você ora até pelo seu time, você ora pelo país, você ora pelos cristãos perseguidos, você ora pelo mundo, você ora até pela barata da sua casa. E quando você vai ver, passou 10 minutos. Porque você quer falar. Experimenta, meu irmão, entrar no quarto de oração e falar assim: Deus, hoje eu quero chorar na sua presença. Nós precisamos voltar a chorar, querido, na presença de Deus. Nós estamos depositando a esperança do avanço no Evangelho em argumentação bonita, em pregação bonita. Não, a gente precisa voltar a chorar, meu irmão. Nós precisamos voltar a nos quebrantar, queridos. Nós precisamos voltar. A palavra de Deus, olha o que Joel fala: chorem os sacerdotes. Até você que tem uma experiência, você que já tem uma caminhada, até você que já tem muito tempo de, talvez você esteja olhando essa pregação dizendo: ah, já tenho muito tempo de igreja. Eu já vi muito isso aí. Eu já vi muito essa pregação aí. Eu já vi muitas palavras no livro de Joel. Eu já vi muita gente dizendo que está chegando o avivamento, que isso e aquilo. Isso tudo eu já vi a vida inteira. Você está insensível, meu irmão.
você está só rasgando suas vestes, mas até para os sacerdotes experientes, cheios de conhecimento, cheios de vivência, até para você que viveu a sua vida inteira na igreja, Deus está pedindo o seu choro. Você precisa voltar a chorar. Eu estou sentindo uma vontade de chorar aqui, na verdade eu estou chorando aqui, eu estou relutando para a gente continuar essa palavra aqui, mas essa mensagem, ela não pode ser entendida só na linguística, no idioma, sabe? Essa mensagem precisa ser penetrada no seu coração. Você precisa entender o sentimento de Deus, você precisa alinhar o teu coração com Deus. Fala assim: Deus, me mostra, me faz sentir como o Senhor sente. Sabe, nós nos acostumamos a ler a Bíblia com a ótica do mundo. E o que é que isso tem nos levado? Quando nós lemos a Bíblia com a ótica do mundo, a gente pega da Bíblia o que nos interessa e joga fora aquilo que nos desafia. A gente pega as caixinhas de promessa, Joel 2:28, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, mas a gente não leu e depois dessas coisas. Quando chega a parte que nos desafia, quando chega a parte que mexe conosco, não, isso aí era para aquele tempo. Isso não, a gente tem que contextualizar, tem que relativizar, tem que não sei, porque você está lendo a Bíblia pela ótica do mundo. Mas a percepção profética te leva a ler o mundo pela ótica da palavra de Deus. Querido, e você precisa discernir aquilo que está sendo anunciado nessa noite. Não é à toa que o Senhor Deus nos permitiu viver uma série chamada Profetas para os Nossos Dias. Os profetas, eles fazem com que o coração de Deus seja entendido. Muitas vezes um profeta de Deus, ele é tido como louco, ele não é compreendido, porque ele está vendo lá na frente. Você está vendo a realidade atual e o profeta vê lá na frente. Ele já está em outra passada, ele já está em outra dimensão. É por isso que muitas vezes os profetas são tidos como loucos. Eles não são compreendidos, porque eles não estão lendo a palavra de Deus pela ótica do mundo, eles estão lendo o mundo pela ótica da palavra de Deus, e isso te dá uma aceleração. Você está lá na frente agora, porque você começou a discernir no seu espírito coisas que o mundo demora milênios para discernir, através da ciência, da filosofia, da sociologia, e através de tantas e tantas e tantas coisas. Eu quero abrir um parêntese aqui. Olha, eu sou completamente contra a esse dualismo que muitas vezes tentam implantar de ciência versus fé. Isso não existe. Isso não existe. Isso é falácia. Eu sou contra isso. Mas eu quero sinalizar algo aqui. Que a ciência, do modo como nós conhecemos, o método científico atual, aquilo que era chamado anteriormente de filosofia natural, ela muitas vezes, para avançar, precisa se negar. Se nós olharmos a história do átomo, você vê lá, né? Primeiro o cara que descobriu o átomo é a, como é? Eu sou de humanas, gente. A menor partícula indivisível, né? Aí depois veio um cara e descobriu, não, no átomo não é a menor partícula indivisível, não. Tem um núcleo dentro do átomo que não sei o que. Aí veio outro cara, e não sei. Então a ciência, a forma dela avançar, muitas vezes, é negando uma descoberta anterior. Por quê? Porque a descoberta humana ela é limitada. Isso é bênção, é bom que mais pessoas estejam descobrindo. Aí, meu irmão, eu estou doido aqui para alguém descobrir uma vacina e a gente, né, voltar todo mundo. Melhor coisa do mundo. Mas o que você precisa entender é que a ciência de Deus, ela não se nega, pelo contrário, passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O coração ansioso fica desesperado por novas estratégias, desesperado por novas coisas, desesperado por novas palavras. Eu quero uma nova música, eu quero uma nova pregação, eu quero um novo canal do YouTube, eu quero um novo influenciador, eu quero um novo... E aí os profetas vêm dizendo simples: você precisa chorar diante do altar de Deus. Esse Deus não muda, queridos, Ele quer o teu coração. Sabe como é que acontece? Muitos divórcios. Eu vejo muitos amigos falando assim: olha, o relacionamento caiu na rotina.
Às vezes os casais, eles se juntam, eles começam uma correria tão grande, começam a conquistar, e a crescer, e até os dois crescem muito. Muitas vezes juntos, um vai impulsionando o outro, mas chega uma hora que fala assim, pô, eu sinto saudade da gente sair de mão dada ali e comer um cachorro quente ali de R$1 na esquina. Eu sinto saudade só de passar tempo com você, vamos ficar ali no banco da praça, porque é aquilo que vai alimentar a relação. Deus começa anunciando um juízo, depois Ele chama para um arrependimento, depois Ele diz como esse arrependimento vai acontecer, e aí Ele começa a se aproximar de Joel 2:28, e aqui eu encerro. Ele começa a prometer bênçãos de toda medida, bênçãos de toda medida para a nação de Israel. Tiago, isso não é um perigo para alguém que possivelmente possa buscar a Deus só por causa das bênçãos? Não, querido, a ideia de Deus não é te atrair pela cobiça, não é isso. A ideia de Deus é te dizer, se você me colocar em primeiro lugar, eu vou dar conta de todas as outras coisas. Sabe por quê? Uma das maiores desculpas das pessoas hoje em dia é não buscar Deus por falta de tempo. Uma das maiores desculpas das pessoas hoje em dia é não buscar Deus por conta da correria do dia a dia. Deus está dizendo, olha, se você me buscar, eu vou abrir a janela do céu. Nós estamos falando ali de um contexto completamente agropecuário. A economia do país inteiro era agropecuária. As pessoas precisavam de fertilidade da terra, as pessoas precisavam da chuva. E o profeta Joel vai dizer, eu vou enviar. O Senhor Deus diz, eu vou enviar a chuva temporã e a chuva serôdia, se vocês voltarem para mim. Tiago, o que é chuva temporã e chuva serôdia? Que vocabulário, que gospelândia é essa aí que eu não consigo entender? Muito simples. A chuva temporã, queridos, era a chuva de outono. A palavra significa as primeiras chuvas. Era uma chuva que ajudava muito na fertilização da semente, no crescimento da colheita. Aquela chuva logo quando a semeadura era feita, Deus derramava uma chuva. Essa chuva era a chuva temporã. E a chuva serôdia eram as chuvas de primavera. Pode subir, ministério de louvor, pode subir. A chuva serôdia era a chuva da primavera. A chuva serôdia eram as últimas chuvas. E isso diz respeito a Joel 2:28. Porque a Bíblia diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amados, a chuva de Deus, ela não quer só atingir o solo geográfico de Israel para dar uma bênção agropecuária. Ela quer atingir o solo do teu coração, ressequido pelo pecado, ressequido pelas coisas da vida. Esse Deus quer lubrificar, hidratar, saciar a sede do teu espírito com o espírito dele. E sabe, sobre o derramar do espírito, você observa que Joel 2:28 primeiramente se cumpre lá em Atos 2. Os discípulos estão reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desce. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. A segunda pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. 8.000, olha aí. Falando de 8.000, falta pouquinho para a gente chegar a 10.000 aqui no canal. Se inscreve aí, meu irmão. E logo teve uma aceleração na igreja, no crescimento da igreja, porque a chuva temporã foi derramada. E você percebe que nos primeiros séculos a igreja avança como um fogo consumidor e conquista lugares, pessoas, e milhões se convertem à pessoa de Jesus. E nós percebemos que durante um tempo parece que há uma sequidão. O humanismo começa a crescer. As filosofias que colocam o homem em primeiro lugar em detrimento de Deus começam a ganhar espaço. Você olha para a cultura atual, para o artístico atual, para a filosofia atual, para a academia atual. Tente argumentar alguma coisa numa faculdade baseado na Bíblia para ver o que alguém vai dizer. Porque não apenas se nega, mas também se rejeita o Evangelho. Mas o Senhor vai derramar as últimas chuvas do seu Espírito.
E aqui nós estamos falando dos últimos dias da humanidade na face da terra. Deixa eu traduzir para você. Eu estou falando de hoje, meu irmão, minha irmã. Da mesma forma que o Senhor derramou uma chuva temporã lá em Atos 2, um grande derramar do Espírito Santo. Os teólogos vão dizer que a chuva serôdia, a chuva da primavera, a chuva na qual estava próxima à colheita, era ainda mais forte que as primeiras chuvas. Isso nos sinaliza de modo simbólico que o derramar do Espírito de Deus para os últimos dias será ainda maior do que Atos 2. Eu vejo muitas pessoas dizendo que nós precisamos voltar à igreja primitiva. As pessoas enxergam Atos 2 como o auge do derramar do Espírito na história. Mas eu quero te dizer que o auge do derramar do Espírito na história será próximo da colheita, que é o tempo que nós estamos vivendo. Tiago, você acha que nós já estamos vivendo um avivamento? Sinceramente, não. Mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo o momento mais propício para um avivamento na história. E eu quero liberar sobre a sua vida uma chamada. Não espere um avivamento coletivo para viver um avivamento individual. Você pode começar a ser avivado pelo Senhor agora mesmo. Você pode começar a ser cheio de Deus agora mesmo. Você pode começar a ser realinhado, a ser tocado pelo Senhor agora mesmo. Nós vamos orar nesse momento, queridos. O que o profeta Joel deixa registrado para nós é algo mais atual do que o jornal de amanhã. Eu creio que o Senhor Deus falou ao seu coração nessa noite. Ele quer trazer arrependimento sobre você, Ele quer trazer lágrimas sobre você. Ele quer tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Ele quer te tocar, te impactar, te realinhar. Porque os próximos dias que nós estamos prestes a viver não serão dias fáceis. Mas esse Deus, através do seu Filho Jesus, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção e eu gostaria que você utilizasse esses próximos minutos para fazer uma oração por Deus. Começa com uma confissão. Começa colocando diante de Deus aquilo que precisa ser consertado na sua vida. Começa colocando diante de Deus a sua disponibilidade para viver um verdadeiro avivamento, para viver um verdadeiro derramar do Espírito. Existe algo disponível para você nesse momento. As janelas do céu estão abertas sobre a sua vida. E Deus tem interesse em te tocar, em te impactar, em derramar sobre ti algo que já foi disponibilizado há milênios atrás, lá em Joel 2:28. Se o Senhor tocar o seu coração agora, não endureça. Talvez você diga: Tiago, eu posso deixar para depois. Você pode, mas talvez amanhã o seu coração não esteja tão pronto quanto hoje. Talvez nem sequer haverá amanhã para você, quem vai saber? Porque quando o Espírito Santo te traz uma proposta, Ele também te traz uma urgência. Diga sim para Deus hoje, meu irmão. Diga sim para Deus hoje, minha irmã. Ore ao Senhor nesse momento. Neste lugar, Tu és real. Abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, Jesus.
Deus está fazendo algo novo dentro de nós, igreja. Essa é a chamada da última hora para a noiva de Cristo. Essa é a chamada da última hora para o arrebatamento. O rei está voltando, o noivo está vindo. Nós precisamos de óleo na lamparina. A meia-noite se aproxima, nós precisamos de óleo na lamparina. Nós precisamos chorar, igreja, chorar, chorar, chorar. Ó Deus, gera uma convicção em nosso coração, Senhor. Gera uma convicção em nosso coração, Senhor. Através dessa transmissão, humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale o dia do cercano teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. amados, a vontade que dá é continuar aqui orando, chorando e orando, chorando e orando, chorando e orando, chorando. Nós precisamos desse derramar do seu Espírito, ó Deus. Nós precisamos desse quebrantamento, Senhor. Nós precisamos dessa convicção de arrependimento, Deus. Nós precisamos, Pai, dessa revelação do alto em nossos corações. Nós não queremos apenas um evangelho protocolar, nós queremos ir fundo. Queremos mais e mais e mais e mais e mais da tua compreensão, da tua revelação. Onde você estiver, receba isso em nome de Jesus. A minha fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor.
fonte me acolher. Flua em Deus, flua em Deus, flua em Deus, flua em Deus, flua no rio de Deus, flua em Deus, flua Se eu em Deus. me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, Deus, seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, Se você nessa noite, querido, foi tocado por essa palavra e você quer fazer uma aliança com Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer retornar para os caminhos do Senhor, se essa palavra te tocou agora, coloca no chat: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Coloca no chat: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Nosso ministério de intercessão está atento no chat nesse momento. Nós vamos entrar em contato contigo. Diz assim: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Essa é uma palavra geracional, essa é uma palavra de posicionamento e alinhamento. Não foi à toa que o Senhor nos permitiu ficar em casa durante tanto tempo nos últimos meses. Você teve a oportunidade de produzir óleo para a sua lamparina, porque a escuridão vem, o rei está voltando, o noivo está chegando, e será necessária uma carga do Espírito que está sendo derramada. Eu não sei se você está percebendo, está sentindo aquilo que está sendo derramado através das ondas dessa transmissão. Você não faz ideia de como está a atmosfera aqui, querido. O Espírito Santo de Deus está presente. Ele não vem em vão, ele não vem para causar um arrepio, ele não vem para emocionar, ele vem para transformar. E eu quero orar por você agora. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração. A palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas da vida. E o Senhor quer realinhar o seu coração com o dele. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai. O que dizer e o que fazer quando o Senhor vem? Oh Deus, realinha a tua igreja, posiciona os nossos corações com o teu. Nós precisamos, Pai, de mais e mais e mais e mais de Ti. Mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a comida que nós nos alimentamos, nós precisamos de mais e mais e mais de Ti. Nós precisamos mergulhar mais fundo, Senhor. Meu Deus, nos encoraja, meu Pai, para nós dizermos sim a essa palavra tão desafiadora dessa noite, Pai. Simples, mas desafiadora. Nos ajuda a dizer sim, Pai, com esse coração tão carnal que nós temos. Meu Deus, com a nossa vida tão protocolar diante de Ti, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a estar com o nosso pensamento completamente subjugado pela Tua obediência. As nossas opiniões completamente convencidas pela Tua argumentação. A estarmos tocados no nível de profundidade que a palavra pode nos tocar, que é a divisão da alma e do espírito. Ó Deus, nos dá coragem agora, Pai, agora, para que nos próximos dias nós possamos dizer não para o que temos que dizer não, e dizer sim para o que temos que dizer sim. Nos encoraja para nós seguirmos contigo até o fim, Jesus. Fortalece o nosso coração fraco, o nosso braço cansado.
Derrama o teu Espírito nessa noite. Batiza com o teu Espírito quem tem que ser batizado. Enche com o teu Espírito quem tem que ser cheio. Impacta, meu Deus, com o teu toque quem tem que ser impactado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E queridos, sabe uma coisa boa de todo culto? É que ele termina. A coisa boa de todo culto é que ele termina. Porque quando termina o culto, nós temos a oportunidade de evidenciar tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Quando termina o culto, nós temos a oportunidade na segunda-feira colocar em prática tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus aqui. Tudo aquilo que Deus nos sinalizou. E na segunda-feira, e eu digo isso de modo simbólico, na segunda-feira que de fato você vai mostrar se você só rasgou as suas vestes ou se de fato você rasgou o seu coração. E depois de todas essas coisas, eu, Senhor Deus, derramarei do meu Espírito. Se na segunda-feira você de fato tiver rasgado o seu coração nessa noite, o Senhor Deus está empenhando a sua palavra escrita e registrada há milênios atrás, que Ele vai te encher, Ele vai te encorajar. Eu quero encerrar dizendo algo. Deus patrocina o avivamento que Ele promove. Deus patrocina o avivamento que Ele promove. Talvez algumas decisões que você precise tomar vão te levar a prejuízos. Talvez algumas decisões que você precise tomar, e o Espírito Santo está encorajando você agora, talvez isso mexa com suas estruturas. Eu quero te deixar carregado com essa palavra. Deus patrocina um avivamento que Ele promove. Não importa o aparente prejuízo, seja financeiro, moral, emocional, que você tenha com cada decisão que você precise tomar, o Senhor Deus, Ele vai te sustentar. Porque depois dessas coisas, Ele derramará do seu Espírito. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse culto nessa noite. Ó Deus, Tu sabes, está difícil terminar aqui. Tua presença está densa demais. O Senhor está falando com uma clareza muito grande aos nossos corações. Mas a beleza de cada culto é que ele termina, Senhor, e nós temos então a oportunidade de evidenciar aquilo que foi semeado dentro de nós. E Tu, Espírito Santo, és o semeador. Nós somos a boa terra. Rega essa boa terra com a Tua chuva nesse lugar. E nos encoraja, Deus, porque nós não queremos apenas o resultado das Suas promessas, nós queremos também o processo das Suas promessas. E nós queremos ser alinhados com Sua vontade em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nesse momento e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Querido, se você precisar, volte a assistir esse vídeo, continue a adorar. Eu peço para que o Ministério de Louvor ainda cante uma canção antes de nós encerrarmos a transmissão. E deixe o Espírito Santo falar tudo aquilo que só Ele pode falar ao seu coração. E eu tenho certeza que hoje, nessa noite, começa um novo tempo nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.